Bom dia, Tiago Gomes, que bom tê-lo novamente aqui no Gazeta Notícias. Bom dia, Everton, bom dia, Vilceia, nosso querido Rogério Nascimento também, a todos os ouvintes, satisfação mais uma vez estar aí batendo papo com vocês. Não sei se vocês têm alguma coisa para a gente interagir hoje, ou se eu posso mandar para Tiago. Diga lá. Quero saber onde o Ronaldo Lessa será encaixado nesse jogo de xadrez político. Ele ficou, né, meio que lá em segundo plano. Seria a possibilidade de ser o vice-governador de JHC, oficialmente agora é Célia Rocha. E onde é que o Ronaldo Lessa vai ficar nessa história toda? Olha, Vilceia, nós conversamos com pessoas ali do entorno para descobrir qual o bastidor daquele encontro que aconteceu ontem entre JHC, entre Marina Cândia e o próprio Ronaldo Lessa, né? 2 dias depois da formação da chapa aí majoritária da Federação PSDB Cidadania e de outros partidos, o JHC resolveu se reunir com o vice-governador Ronaldo Lessa para uma conversa. Aí essa conversa durou muito tempo, foi horas, inclusive, pelo que eu apurei. Não foi uma conversa tão fácil assim, mas claro que foram tratativas para realinhamento da chapa, tá? Quando a gente fala de realinhamento, a gente fala de readequação mesmo, de mudança, tá? De recomposição ali, trocar um personagem, colocar outro, ou fazer uma substituição. Tudo isso ainda pode acontecer, porque a Justiça Eleitoral, dentro dessas regras aí, no ano em que há uma eleição, pode-se fazer troca de candidatos, mesmo depois do registro das candidaturas, até o dia 20, ou melhor, pelo menos 20 dias antes do pleito eleitoral. No caso, esse ano, até o dia 14 de setembro. Então, 14 de setembro é um prazo limite aí para que hajam substituições. Depois disso, somente em casos extremos, uma coisa, em caso de falecimento ou a própria desistência do partido mesmo, de não se ter mais um candidato. Mas, depois do dia 14, as regras ficam bem mais restritas. Então, até o dia 14, pelo menos alguns advogados com quem eu conversei, eles dizem que mudanças ainda podem acontecer. E como o cenário aqui em Alagoas é muito de instabilidade mesmo, desde o início da pré-campanha ali, que ninguém sabia exatamente quem ia ser candidato, quem não seria. Então, até o dia 14 mesmo, a gente vai ter uma certeza, ou melhor, depois do dia 14 vai ter uma certeza de fato quem serão os candidatos efetivos, aquele que está constando nas urnas, né? O nome dele, a foto e o número, para que o eleitor possa ir lá e depositar o seu voto. Então, essa reunião ontem, que aconteceu aqui em Maceió, entre JHC, Marina Cândia e Ronaldo Lessa, foi fazer um alinhamento. Aí, respondendo sua pergunta, Vilceia, para onde vai Ronaldo Lessa? Ronaldo Lessa quer ir para o protagonismo, né? Ele ficou como coadjuvante nessa chapa, ele ficou como segundo suplente de Marina Cândia, né, na candidatura ao Senado. Então, ele só assumiria o mandato de senador se Marina entrasse em licença e Eudócia não pudesse assumir, né, declinasse, então, porque ela é a primeira suplente. Então, aí sim que ele poderia assumir. Então, o que é que seria importante para Ronaldo Lessa neste momento? E que ele poderia deixá-lo até melhor nessa chapa? Seria ele ascender da segunda para a primeira suplência. No caso, ele faria essa troca aí com a doutora Eudócia, ela ficaria como segunda, ele ficaria como primeiro. Ou ainda ele se posicionar na condição de vice, tá? E isso ainda é possível, mas só que para ele assumir a posição de vice, aí é mais 500 aí, porque ele vai ter que resolver uma questão interna muito significativa. Primeiro, o PL não admitiria um candidato alinhado à esquerda, então ele teria que vencer essa barreira do PL. Teria que ainda transpor a questão da própria Célia, né, que já disse que ou é vice ou é uma apoiadora, ou seja, ela não quer ser suplente. Então ela não quer trocar a suplência para a vice pela suplência. Até porque, na indicação de Arthur Lira lá atrás, né, quando teve a primeira ata da União Progressista, ela apareceu como segunda suplente na chapa. E ela já disse que não queria ser suplente, ela queria ser o vice ou uma apoiadora, mesmo ferrenha ali, de JHC. Ou tudo ou nada, né? Ela queria ser. Então, ele vai ter outra barreira aí, né? O PL e a Célia. Então, ele tem duas barreiras gigantescas para vencer, para ser o vice ainda de JHC. Tá? Então, eu acho que o realinhamento aí seria tentar convencer a doutora Eudócia, no momento,
a sair de cena e colocar Ronaldo Lessa para ser o primeiro suplente nessa chapa. Eu ando fazendo as minhas contas aqui. A gente tem aqui em Arapiraca 2 fortes candidatos a deputados federais. A gente tem o MDB com uma chapa também com 2 nomes fortes. Mas nas minhas contas aqui, eu andei conversando com alguma turma do MDB e eles querem fazer 4. Eu disse, rapaz, essa matemática de vocês, onde vocês arrumaram? Não sei se você calcula como eu. Eu vejo o MDB com 10 candidatos, 2 deputados eleitos federais. Mas a conta dele ou é para incentivar os outros candidatos, porque eu não sei se a sua conta bate com a minha. Olha, a gente tem 10 candidatos no MDB, e é importante essas contas porque depois a gente faz aqui a do PSD, depois a gente faz a do PP. O PP quer 4 nomes. Eu também não vejo 4. Esse pessoal é uma conta deles que é diferente da minha. Por exemplo, a gente tem 10 nomes hoje dentro do MDB. O Gilberto Gonçalves, que para mim é uma surpresa. Não sei se ele já está empenhado na campanha, que eu não vejo essa campanha dele, do ex-prefeito Rio Largo, de né? Rio Largo. Não vejo esse entusiasmo dele. Tem o Rafael Brito, que é atual, que eu vejo um nome que vai para a reeleição com 99% de chance de ficar com uma dessas 2 vagas que eu conto. Aí você tem a Marildes, que é uma empresária muito forte aí na capital, mas não é do meio político. Você tem a Tereza Neumann, mas também perdeu muito nos últimos anos. Aí você tem o Renato Filho, que é um nome forte, tem um sobrenome forte, mas é uma briga pesada dentro do MDB, o Cristiano Mateus, a doutora Cláudia, eu confesso que eu não conheço bem, mas você tem do outro lado o Isnaldo Bulhões, que eu acho que vai ser mais votado do que o outro principal concorrente dele. E aí eu vejo esses 2 candidatos eleitos. Agora o Galba Novaes e o doutor Márcio também eu vejo ali. Aí você acha que entra mais um numa repescagem aí? Eles querem 4, eu só vejo 2. Eleito hoje, para mim, sem surpresa, não sei se a sua conta é igual a mim, Isnaldo Bulhões, e o outro que também já é deputado, que seria o Rafael Brito. Eu não Tem vejo muita musculatura política, eu o não, Brito, não é, eu não vejo mais, Tiago. Tio Brito. Tio Brito, eu não vejo mais nome nessa sigla, por exemplo, no MDB com 3. Numa repescagem, eu não encontro um terceiro nome. Não sei você nas suas contas. Eles querem 4, isso é importante. Eles lutam por 4, mas eu só vejo esses 2. E aí, não sei o que você pensa sobre isso, das 9 vagas, né? Isso. O seu raciocínio é muito lógico, sabe, Rogério? Dentro da chapa do MDB, os 2 nomes com maior musculatura política seriam, de fato, os 2 deputados federais, que são atualmente no mandato. O Isnaldo Bulhões, que deve estourar de votos, né, deve ter muito voto, a região do Sertão aí é muito, muito densa para ele, politicamente, né? Ele tem muitos tentáculos aí no Sertão e também no Agreste. E o tio Rafa, que é o tio Rafa, né, que é o Rafael Brito, inclusive até o MDB, havia uma preocupação do MDB para ver se teria ainda essa segunda vaga, entendeu? Então, assim, eu até pensaria que o MDB hoje teria que brigar muito para ter ainda essa segunda vaga. Uma terceira vaga, eu acho pouco improvável, dentro desses nomes que foram colocados ali, e diante do quadro dos outros partidos, entendeu? Com os outros partidos e federações que montaram chapas muito fortes, como a União Progressista, como o PSD, né? E o PSDB. O PSDB também é uma incógnita. Então, qual seria o meu cálculo? Que a União Progressista, ela manteria os 4 deputados, né, 4 vagas, e ainda podendo brigar por uma quinta, numa repescagem. O MDB ficaria com os 2. O PSD, que é hoje comandado pelo Luciano Amaral, faria 2 também. E outra vaga, a última, no caso a 9ª, ficaria aí brigando entre a União Progressista e o PSDB, que poderia aí chegar a um quociente eleitoral e fazer pelo menos 1. Né? Com a Marina Cândia, se ela continuasse na chapa de federal, eu diria com certeza de que o PSDB faria um nome, né? Faria um candidato. Mas como a Marina Cândia saiu e eles tiveram que se reorganizar, aí hoje eu não sei se de fato se essa vaga aí de sobra ficaria para o PSDB ou se iria para outro partido que estourasse de voto. Porque o que eu penso? Nós temos 2 nomes que teriam, assim, seriam campeões de voto na minha concepção hoje. Um é o Álvaro Lira, que é o filho do deputado federal Arthur Lira, né, que é um candidatíssimo a ser campeão de votos. O Luciano Amaral, também,
que é do PSD, muito ligado a Marcelo Vitor, presidente do PSD aqui em Alagoas, então também é um candidato a ser estourar de votos, e o outro é o Isnaldo Bulhões. Então vai depender muito de quem estourar de votos e os outros também que ajudaram nessa composição do quociente eleitoral e de fato vão fazer aqueles nomes. O MDB faria de fato o Isnaldo Bulhões e o Rafael Brito e não teria outra opção ali para eles aí. A União Progressista, na minha avaliação, manteria os 4, né, o delegado Fábio Costa, o Álvaro Lira entraria no lugar do deputado Arthur Lira, temos ainda o Marcos Beltrão e temos Daniel Barbosa. Então esses são os 4 mais fortes, né? Ainda tem ainda o Gunnar Nunes, que é da Assembleia de Deus, que é um nome que o pessoal está trabalhando, como se fosse um nome forte aí, trabalhando. Enfim, a União Progressista tem uma chapa muito forte. O PSDB teria o Gilvan Barros e o Gustavo Lima, né, que é um empresário também aí do interior do estado. Né? E é isso, eu acho que a chapa ficaria assim. Se tiver alguma surpresa, alguém que de repente despontasse por aí, mas eu não vejo muita mudança no cenário da Câmara Federal, não. Eu vejo assim, eu vejo o PSDB, eu enxergo hoje o PSDB entrando com uma vaga, que seria o Gilvan Barros. Desculpa aí a minha forma de comunicar, levando o nome, por quê? Porque é uma opinião minha, do meu CPF. Eu vejo dentro do PSDB hoje uma vaga que seria do Gilvan Barros. Por quê? Isso se eles conseguirem bater essa meta. Porque tem o Chico Filho, são 10 candidatos. O Gilvan Barros, você tem o Kelman Vieira, você tem o Eduardo Canuto, você tem o Gustavo Lima, você tem o Neto Andrade e você tem também dentro dessa chapa a Ivana Toledo, você tem o Cal Moreira e tem também o nome feminino que é a Cidinha. E aí você fecha essa chapa. Aí desses nomes aqui, eu vejo com musculatura hoje o Gilvan Barros, que é um empresário, financeiramente é um dos homens mais ricos de Alagoas, vale ressaltar que isso é muito importante. E aí você tem um outro nome que eu vejo ainda que está em campanha, que é o Kelman, mas o nome que você citou, existe o sobrenome, mas eu não vejo aquela campanha no chão com musculatura. O Kelman está mostrando essa musculatura, pelo menos aqui no Agreste ele é muito forte, mas você está brigando com o Gilvan Barros, que é um empresário hoje com um poderio financeiro muito grande e com bases muito grandes. Mas eu concordo com você aí. Eu acredito que se alguém for eleito no PSDB é na última vaga, na repescagem. E eu acredito que eles vão fazer o nono pertence, na minha conta, eu acredito que o Gilvan Barros ele pode entrar na repescagem com a última vaga, que é a nona vaga, ou seja, o PSDB ter uma. Tiago, eu vou fazer. Você vai poder escolher entre essas duas opções que eu vou te dar, tá? Voltar amanhã para concluir, porque já são 8h03, ou voltar após o comercial. Se você tiver tempo, qual a sua escolha? Posso ficar com vocês, porque tem uma coisa para complementar. Que eu também tenho outro questionamento aqui, e a gente volta rapidinho com o Tiago Gomes, direto da capital do estado. Não sai daí. Não saia daí, o Gazeta Notícia volta